Louvado seja Deus, boa noite, irmãos, graça e paz. Paz do Senhor para todo mundo. Deus abençoe você que está aqui hoje, em nome de Jesus. Os que estão assistindo pela internet, né? Crente de açúcar não vem em dia de chuva, louvado seja Deus. Que as formigas te comam na sua casa. Que as formigas te ataquem em casa, né? Que a formiga gosta de açúcar. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus, estava já com saudade de casa, que só ando por aí agora, né? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Vamos lá. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Carta de Tiago. Amém? Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos ler apenas 2 versículos, 2 versos apenas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tiago, capítulo 2. Versos 18 e 19, amém? Carta que escreveu Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2, versículo 18 e 19, você conhece muito bem, com certeza, já ouviu, já leu, já ministrou, já fez tudo, louvado seja Deus por isso. A palavra de hoje é uma palavra bem básica, mas você vai ver, básico, simples, irmãos, a palavra simples e a palavra fácil não significam a mesma coisa, amém? O evangelho é simples, mas não é fácil. Então deve ser a mesma coisa. Não, não deve não. Então vamos lá? Diz assim, verso 18 e 19, amém? Alguém dirá para você, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Amém? Louvado seja Deus. Na minha concepção, a carta de Tiago é uma das principais cartas do Novo Testamento. Todas são importantes, a Bíblia toda é importante. Eu não estou falando sobre isso, amém? Mas eu estou falando, você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Porque todas as outras cartas, todos os outros momentos da Bíblia, você vai ver ações sobrenaturais, você vai ver o que a gente conhece, né? Conhece não? O que a gente diz, a gente fala nessa palavra, coisas espirituais. Isso é espiritual, né? As pessoas falam, a gente se converte, vem para a igreja e aprende a falar o evangeliquez, né? Frases de crente, que nós não sabemos o que significa, mas a gente repete toda hora, né? Aquele irmão é uma bênção. O que é que você está dizendo? Ninguém sabe. A grande maioria das vezes que você escuta isso aqui, aquela irmã é uma bênção. Aquele irmão é uma bênção. Está falando, na verdade, do quê? Da utilidade que ele tem na igreja. Isso não tem nada a ver com ser uma bênção biblicamente. Mas como ele é prestativo na igreja, quantos podem entender isso aqui? A gente chama, aquele irmão é uma benção. Mas isso não é o que a Bíblia diz sobre ser uma benção. Mas, vai lá, amém? Então, nós entendemos rapidamente isso aqui. Conseguiu, cara? Glória a Deus, hein? Louvado seja Deus. Agora eu vou botar aqui mesmo. Agora eu consigo, você vai ver. Aleluia. Não precisa. Eu estou bravo com isso aí, cara. Então o que acontece, irmãos? Tem uma frase, né, que ela é real, ela pertence a uma ciência exata chamada matemática. Todo mundo conhece aqui. E a frase diz a seguinte coisa: a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Isso aí fala do campo da matemática. Só que na palavra de Deus, no reino de Deus, se você altera a ordem dos fatores, você vai alterar o produto sim. Se você coloca as coisas fora de lugar, elas não vão funcionar da mesma maneira. Amém? Inclusive, elas vão levar você para outro canto. Então, por que eu considero a carta de Tiago uma das cartas mais importantes? Eu chamo a carta âncora. Por quê? Porque ela traz a gente de volta para essa vida. Porque tanto você quanto eu, melhor, vou dizer só eu mesmo.
há 17 anos que eu estou na igreja, né? Então, eu aprendi, eu observei, eu fui ensinado através de palavras, eu fui ensinado através de escola, e principalmente através de modelos que eu via sobre o que é ser espiritual. Então, na minha cabeça, ser espiritual já tinha um modelo, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se eu não fosse segundo aquele modelo, significa que eu não era uma pessoa espiritual. Na verdade, eu não sabia o que era ser uma pessoa espiritual, mas eu olhava para aqueles modelos, aquelas pessoas, aquela maneira, e eu falava, então deve ser isso aí, então eu tenho que alcançar isso aí, aí tchau. Amém? Então nós temos aqui uma das frases mais importantes e perigosas para nós, que diz assim: você crê que Deus existe? Você crê que Deus é um só? Eu já falei aqui algumas vezes, se a gente sair daqui no primeiro boteco, na biqueira, você ir ali naquele boteco que tem ali, onde as pessoas estão lá virando o caneco, né, vamos dizer assim, e ir lá perguntar para eles, alguém aqui acredita em Deus? Assim, 99% vai dizer que acredita em Deus. A pergunta é, que Deus? Porque, como diz um ditado de um cristão chamado C.S. Lewis, há muito tempo, ele que é o autor dessa frase aqui, que diz assim, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, e depois Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E depois o homem fez um Deus à sua imagem e semelhança. Você vai ali, não haverá consenso entre eles no que diz respeito a uma coisa. Todo mundo que está ali acredita que Deus existe. E Tiago fala assim, você acredita que Deus existe? Acredito. Muito bem, você faz muito bem. Porque os demônios creem igualzinho você. E mais, eles tremem. Você vai ver inúmeras passagens na Bíblia, por exemplo, em que Jesus Cristo se encontrou com legião de demônio, com demônio, endemoniado gadareno, e etc e tal. Várias vezes, irmãos, você vai ver a atitude dos demônios. Escute bem. Atitude de demônios que são melhores do que nós. O demônio que estava no gadareno, ele estava lá no meio do cemitério, lá se jogando na pedra, preso com corrente. Quando Jesus desembarcou lá embaixo no porto de Gadara, o endemoniado saiu de onde ele estava e foi encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus, ele adorou Jesus. Ele reconheceu Jesus, quem? O demônio. E ainda fez um pedido para Jesus e Jesus aceitou o pedido. Está melhor que muito isso aí. Que ele pediu o que para Jesus? Senhor, não nos manda para fora dessa região. Permite que a gente entre nos porcos. Aí Jesus falou o quê? Eu permito. Atendeu. Várias vezes, quando os demônios se encontram com Jesus, eles ajoelham, eles obedecem, né? Como diz, quem é esse que os demônios se sujeitam ao seu nome? Quem é esse? Em meu nome expulsarão os demônios. O nome, a pessoa de Jesus tem autoridade contra os demônios. Então Jesus fala, vai, sai dele, e os demônios fazem o quê? Sai. Jesus fala, entra no porco, e os demônios fazem o quê? Entra no porco. Aí Jesus fala para você, vem, e você não vem. E Jesus fala para você, vai, e você não vai. Quantos estão entendendo isso aqui? Então está aqui a fé demoníaca. A fé de um demônio. Eu creio que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. O bêbado acredita que Deus existe. O assassino, eu não sei se vocês viram aí, né? Lá no Rio de Janeiro está acontecendo um fenômeno muito complicado, né? Os traficantes e os bandidos dizem que agora são crentes e saem atirando em tudo que for macumbeiro. Já viram isso aí na internet? Estão quebrando tudo, botando os macumbeiros para fora do morro, e quem não descer eles matam, em nome de Jesus, porque aqui no nosso morro não pode ter macumba, pode ter tráfico, pode ter assassinato, pode ter tudo a obra de Satanás, mas macumba não. Então agora são traficantes crentes. Sabia disso? Põe lá no YouTube para você ver. E os caras limparam o morro em nome de, sei, né? Mas eles juram de pé junto que eles são crentes. Quantos estão entendendo?
porque eles estão limpando o morro do mal. Ó. Então, o traficante, o bandido, o estuprador, o assassino, as piores pessoas do mundo acreditam que Deus existe igualzinho você. E agora? Qual é a linha que nos separa dessa gente? Porque eles têm uma fé, a fé dos demônios, que acreditam que Deus existe. Só que a fé que Jesus fala para nós não é uma fé de demônios, que diz para nós que Deus existe. É uma fé que nos transforma. O que é crer? O que é? Irmãos, veja só. Principalmente por causa desse negócio de política, essa bagunceira que está aí. Em nome de Jesus, que cabe logo esse negócio que já está, eu não aguento mais. É chato para burro esse negócio de eleição. Está chatíssimo. Porque agora os crentes estão brigando também. Irmão, virou um carnaval e o diabo está dando risada. De muita gente. Mas assim, você percebe uma coisa, fica bem evidente, fica bem clara. Sabe? Que todo mundo desenhou um Jesus na cabeça dele. Então o meu Jesus briga com o seu na rede social. Quando a gente começa a conversar, eu fico percebendo que o seu Jesus não é igual. Veja só que absurdo. O seu Jesus não é igual ao meu Jesus. Que o meu Deus é amor, e o Deus de amor não pode fazer nada disso. Eu não sei nem quem é Jesus e não sei nem o que é amor. Porque não é a Bíblia a minha base. Eu estou falando na minha cabeça. Eu acho que é isso aí, bora para frente. Né? E aí o que vai acontecer, irmãos? O que é verdadeiramente crer? Crer, escute isso aqui, crer é viver de acordo. Isso é crer. Quem crê, vive de acordo com o que diz que crê. Porque é um absurdo e é demoníaco você dizer que Deus existe e você viver sem temor de Deus. Você é louco. Você está frito. Porque se eu creio que Deus existe e eu não tenho temor do juízo desse Deus, não, porque Deus não tem juízo não, Deus é amor. Só se for o Satanás, né? O Satanás é cheio de amor para dar. Né? O dele. Veja só então, irmãos, o que é crer? Crer é viver de acordo com aquilo que se diz que crê. Se você crê na palavra de Deus, por exemplo, quando ela fala de perdão e sobre o poder do perdão, você tem que fazer o quê? Se você crê, você faz o quê? A gente vai encontrar em você o quê? Uma pessoa perdoadora. Por quê? Porque você é um crente. Ser crente não é ser evangélico. Preste atenção nisso daqui, irmão. Ser cristão não é vir à igreja, nem a essa, nem a nenhuma outra. Isso é tudo furado isso aí. Se você dormir na garagem da sua casa, você não é carro por causa disso, é? Não. Dormir na garagem não faz de você um carro. Vir a esse lugar não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a fé em Jesus Cristo e nascer de novo da água e do Espírito. Isso faz de você um cristão. O poder de Deus faz de você filho. Vir aqui não faz de você nada. 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 A não ser alguém que está acumulando juízo porque ouve e não se transforma. É o que Tiago fala no capítulo 1. Olha, aquele que ouve, e ele não se acerta com aquilo que ele ouve, esse cara está frito. Jesus fala que essa pessoa é a pessoa que tem a casa sobre a areia. Porque a hora que vier a dificuldade, ele vai cair. Mas eu vou estar orando por ele. Não, gente, por favor. O que mantém a gente de pé não é a oração dos outros, não. É a fé. É o crer. Crer é viver de acordo. Eu creio que Deus está comigo. É? Então você vai viver como alguém que crê que Jesus está olhando para você 24 horas por dia. Eu creio que eu sou templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em mim. É?
então você vai viver uma vida santa. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir mais, por exemplo, abrir um computador ou um celular e verificar uma pornografia, por exemplo. Sabe por quê? Porque você está convidando Jesus para olhar o que é sujo. Porque se ele mora em você, aonde os seus olhos vão, ele olha. Aonde você vai, você leva ele. Ele é morador. Quantos estão entendendo? Ou seja, a fé verdadeira que você vê nesse livro, você vê homens e mulheres sendo transformados. Não é conformados, é transformados. De dentro para fora. Porque senão a sua fé é igual de um demônio. Pense nisso, cara. Eu e o botequeiro que está caído ali, somos exatamente a mesma coisa. Porque ele crê que Deus existe e não é transformado. E eu creio que Deus existe e também não sou transformado. É a mesma coisa. Ah, mas eu sou evangélico, vou na igreja toda semana. Eu já falei o exemplozinho aqui do carro. Dormir na garagem não faz de você um carro. Você coloca o seu carro em cima da sua cama, no outro dia ele não é uma pessoa, ele é um carro. Estar em lugares não faz de você nada além de uma pessoa que está naquele lugar. Só. Amém? Tem gente que fala, eu vou lá em Israel para ser transformado. Isso aí é idolatria. Em nenhum lugar da palavra de Deus diz que você tem que ir em lugar nenhum para ser transformado. A não ser Jesus Cristo. Quantos podem entender? E aí o que acontece? Ele fala assim, olha, eu vou dizer para você, mostra essa sua fé para mim. Qual fé? A fé que não transforma. A fé que é uma crença que Deus existe. Esses dias, né, eu falei aqui, nós estávamos vindo lá de Tapecerica da Serra, lá, de São Paulo, andando aqui pela Via Dutra, centenas e centenas de pessoas carregando cruz, andando na chuva, vários pontos de parada na Dutra, dando comida para a turma, fazendo curativo no pé, porque eles tinham uma crença resoluta no quê? Eu preciso chegar em Aparecida do Norte. Eu preciso chegar lá. Meu pé está sangrando, mas eu vou. Veja só, irmão, veja só. Meu pé está sangrando, o meu joelho está estourado, estou com o joelho desse tamanho. Estou com o ombro arrebentado, está chovendo, mas eu saí a pé lá de São Paulo, estou falando perto, hein? Entendeu? Que vem muito longe, a pé. E domingo, ou melhor, no dia da padroeira, sexta-feira, 9 horas da manhã, eu vou estar dentro da catedral. Os caras têm uma fé, mano. Tem ou não tem? Às vezes a gente não anda daqui da sua casa para vir aqui, mas os caras saem de São Paulo a pé para ir lá, na chuva, todo mundo. E ó, não é coisa de pobre, é gente pobre que não sabe, não é nego rico, é médico, doutor, advogado, é artista, é todo mundo. Não é só no Brasil que você vê isso, não. Ao redor do mundo inteiro tem os chamados lugares de peregrinação, como a caminhada lá de Santiago de Compostela, lá na Itália ou na Espanha? Na Espanha. E irmãos, aquela coisa toda. Por quê? Porque eles têm a crença deles, eles têm um tipo de fé. Eu posso falar porque eu já fiz isso aí. Eu já fiz. Com algumas poucas exceções, como é que eu fazia, irmão? Ah, vamos sair de noite, né? Andando daqui para lá. Então eu já enchi o tanque. Ia daqui até lá, 1, 2, 3, 4, falando todo tipo de besteira e bobeira no meio da rua. E aí chegava lá no outro dia, tinha lá aquele ritual, aquele culto, onde eu participava daquilo ali com centenas de milhares de pessoas. Acabou aquilo ali, eu já queria vir embora direto para Pina, porque domingueira era ferroviária. Aí você pergunta, o que foi transformado na minha vida? Nada. Mas eu tinha uma obrigação religiosa. Quantos estão entendendo? De ir àquele lugar, no dia tal, na hora tal, adorar o Deus da minha cabeça. Pergunta, era o Deus da Bíblia? Não. Era o Cristo ressuscitado? Não. Fui transformado? Não. Quantas vezes fiz isso? Várias. Assim é todo aquele que todo mês religiosamente vem na Santa Ceia, mas não é transformado pela ceia. Vem o culto após o outro, não é transformado, não é transformado.
Sabe aquela história, irmão, quanto tempo você se converteu? Ah, me converti há 10 anos. E você é a mesma pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, cabeça, dava um clique no pé, ó, está crescendo. Aí os pais, está crescendo. Quando o bebê está crescendo, significa o quê? O que significa quando o bebê está crescendo? Que ele está com saúde perfeita. Quem é mãe e pai aqui sabe o que é. E você se alegra, e você dá graças a Deus, você ouve o coraçãozinho batendo, você vê que ele está crescendo dentro da barriga da mãe. E depois ele nasce e vai levando no médico, e o médico mede a cabeça, mede o peso. Por quê? Porque ele vai ganhando peso, ele vai ganhando tamanho, ele vai aprendendo a falar, ele vai aprendendo a se relacionar, certo? Isso é uma criança saudável, isso é uma pessoa saudável, certo? Pergunta, como é que nós chamamos, ou como é que é diagnosticado uma criança que não cresce, que não fala, que ela não está crescendo em relacionamento com seus pais? Começa a falar, começa a fazer gestinho, carinha, começa a dar risadinhas, primeira risadinha. Como é que a gente chama uma criança que não cresce? Que não se desenvolve? Você leva no médico e o médico fala assim, olha mãe e pai, tenho uma notícia para dar a vocês. O seu filho tem algum problema. Nós vamos ter que fazer uns exames nele aí, porque ele não está crescendo. Aí todo mundo fica apavorado. Tem alguma coisa errada, certo? Quanto tempo você é cristão? Quanto tempo você é crente? Mostra para nós o seu crescimento. Cadê? Sabe o que você é? Você é um doente. É como se você tivesse uma síndrome de Down evangélica. Você não cresce. Você não fala. Você fala muito mal. Você ouve muito mal. Você enxerga muito mal. Você não consegue andar direito. Você já tem 13 anos de idade e baba. A sua mãe tem que dar comida na sua boca. O seu pai tem que dar banho em você e trocar as suas fraldas, porque infelizmente houve um problema na sua cabeça. E aquilo ali causou um retardo no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Eu acho que todo mundo aqui já viu uma criança assim. É complicado isso, amém? Estou falando aqui com todo cuidado, mas transferindo para nós. Quantos anos de idade espiritual você tem? Você vai verificar isso em Hebreus capítulo 5, quando o autor diz assim, 5:11 diz assim, olha, pelo tempo decorrido da vossa fé, era para encontrar só mestre aqui dentro. Era para encontrar as pessoas mais preparadas aqui dentro, na palavra. É como diz lá em 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Nós encontramos crentes de 20 anos que não sabem onde está o livro de Amós. E se souber também, não é muita novidade, porque ele não leu. E se ele leu, ele não entendeu. Então eu vou passando de problema para outro problema. E ninguém fala nada sobre isso. Não, irmão. O que importa é você vir no culto domingo e quinta-feira, e vai estar cheio de gente aqui, e é o que importa para mim. Para mim, não. Porque se tem um cara que eu admiro muito, 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 muito na Bíblia, é um cara que praticamente não tem nenhuma pregação sobre ele. Você prega dentro do que ele escreveu, mas sobre ele, até hoje eu não ouvi nenhuma pregação. Um homem chamado Lucas, que era médico, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Foi um médico chamado Lucas, um discípulo de Paulo chamado Lucas, que escreveu. As duas cartas de Lucas são consideradas pelos historiadores o documento histórico mais preciso que existe. Tamanho o nível de detalhamento que ele faz das coisas. Então você pode escolher, vamos aí irmãos, vamos no domingo, vai ser gostoso, apaga as luzes, vamos tocar uma musiquinha lenta, a gente dança com Jesus, pau, taranana, um clubinho, que legal, tá gostoso, vamos aí.
E se alguém parasse você, e essa sala aqui, por exemplo, fosse ali escrito ali, consultório. Você entra, tem uma balança, eu mando você subir. Quero tirar o seu peso, quero ver o tamanho da sua cabeça, quero ver o seu desenvolvimento. Talvez a gente só encontraria crianças, bebezinhos. Gente que não pode com alimento sólido, gente que não tem, como diz Hebreus, as suas faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal. É tudo um bando de abobalhado. O diabo está aqui, eu não percebo. Tem um problema acontecendo aqui, eu não percebo. Tem uma decisão na minha vida, eu não consigo tomar. Eu sou uma criança grande. Eu preciso fazer uma comida, não vou fazer. Eu preciso ir para... Não vou. Eu estou cheio de medo. E aí, irmão, segura medo, segura insegurança, segura todo tipo de problemática humana. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Só que você vê, aí você volta, pega tudo isso aqui e volta para a palavra de Deus. Você vê homens e mulheres iguaizinhos a nós que se tornaram pessoas poderosas no tempo deles. Sem internet, sem telefone, sem Google, sem Wikipedia, sem nada. Sem Bíblia. Porque na época que Tiago escreveu isso aqui, Mateus, não existia Novo Testamento. Não existia. Por isso que Pedro fala que eles eram homens que escreveram e falavam inspirados pelo Espírito Santo. Falavam da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso aqui? Eles não tinham Bíblia. A Bíblia que eles tinham era de Gênesis a Malaquias. Acabou. Não tinha história de Jesus, igualzinho está com versículo, essa Bíblia bonita que você tem. Não existia isso. E eles eram poderosos sem Bíblia. Sem igreja como nós entendemos hoje, sem curso, sem nada. E você, cara, como é que esses caras conseguiam fazer essas coisas todas? É porque eles criam. Eles tinham fé. E é justamente o que o capítulo 2 de Tiago fala, e para mim é tão importante. Fala assim, olha, o que é fé verdadeira? Fé verdadeira não é acreditar que Deus existe. Fé é viver de acordo com isso. Se eu creio que Deus existe, eu vou ter temor, vou andar em santidade, vou andar em amor, eu vou andar em justiça, eu vou andar em retidão, eu vou brigar comigo mesmo todos os dias. Eu vou brigar contra as armadilhas de Satanás, vou brigar contra o mundo. Eu não vou tomar a forma desse mundo. Todos os dias você vai me encontrar brigando com uma pessoa chamada eu mesmo. Tentando orar um pouco mais, tentando lutar um pouco mais, tentando ir para frente um pouco mais. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé não é um poder, fé não é um mecanismo que você tem para fazer com que Deus faça o que você quer que Ele faça. Fé é um presente que Deus te deu, e a Bíblia diz fé é dom de Deus, é presente, dom é a palavra presente. Fé é dom de Deus que foi dado a você, não para você usar para fazer Ele fazer o que você quer, mas para você fazer o que Ele quer. A fé verdadeira movimenta a mim e não a Deus. Deus não precisa ser movimentado, irmãos. Eu vou te dar um exemplo, para não ficar a noite inteira aqui. Jesus falou assim, ó, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Lá em Hebreus 7 diz assim, ó, que Jesus Cristo pode salvar plenamente todos os que se achegam a Ele, vivendo eternamente para interceder por nós. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Ele está sentado na cadeira de veludo vermelho, que essa é a mentalidade da crentada, né? Aí ele está sentado no trono, né? Tem uma cadeira vermelha, lá no céu, grandona, ele está sentado assim com o cetro, com a coroa, olhando lá embaixo, nós, e aí ele tem um relógio no céu, ele fica olhando para o pai dele, fala, é agora que eu volto? Aí o pai, não, espera um pouquinho. Isso é uma besteira, isso é coisa de doido. Jesus trabalha hoje, irmão. Se não fosse assim, quem de nós? Existem duas pessoas orando por você incessantemente. Uma se chama Jesus, acabei de citar o texto, e a outra é Romanos capítulo 8, que diz que dentro de você mora um intercessor que nunca para. Porque quando você lê lá o apóstolo Paulo dizendo que nós não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o Espírito Santo que habita em nós intercede diante de Deus Pai por mim.
com gemidos inexprimíveis, aí você pensa, que benção. Mas você não entende aonde é que o Espírito Santo está. O Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está dentro de você. Aí faz sentido o que Paulo diz em Tessalonicenses. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Nem andar pela rua. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ô irmão, tudo bem? Não, Pai nosso que está no céu. Ô, você quer comer uma coisinha aqui? Venha nós, vosso reino. Não, cara. Não. Orar sem cessar, primeiro, é ouvir. É ter ouvidos para ouvir que tem alguém dentro de você que não para de orar nunca. E aí faz sentido que Jesus falou assim, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. E eu só falo o que eu ouço o meu Pai dizer. Então você tem o Espírito Santo dentro de você trabalhando. Só que você não ouve e não vê. Por isso que você não consegue reproduzir. Vocês estão entendendo? A fé coloca a minha vida a serviço de Deus, e não Deus a serviço da minha vida. Deus não precisa me dar nada, irmão, já me deu tudo. Basta eu crer. Um exemplo em Efésios capítulo 1, que diz que todas as bênçãos me foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que estão as bênçãos? Em Cristo Jesus. Aonde estão as regiões celestiais? Em Cristo Jesus. Quantos podem entender isso aqui? E aí o que acontece? Eu pego a fé, entendo que é um tipo de crença, que Deus existe, que Deus está comigo, e coisas dessa maneira, mas essa fé que eu tenho não transforma a minha atitude. Aí você tem que fazer uma pergunta para você hoje. Cara, no que é que eu creio, afinal de contas? Todos que estamos aqui, você crê no que na Bíblia? Quantos creem na Bíblia? Você chega em qualquer igreja evangélica. Quantos creem na Bíblia? Pega a Bíblia na sua mão, faz aquela cara de crente pentecostal marmado. Quantos creem nessa palavra? Ai, eu? Ai, levanta ela comigo. Levanta agora comigo. Aí você levanta. Ai, é uma espada na sua mão. Aí você fica fazendo assim. Tudo um teatro de criança. De gente maluca. Ai, porque é maluco não. Isso é fé. Não, isso não é fé. Quando a Bíblia diz sobre ela mesma que ela é a espada do Espírito, não é para você pegá-la na sua mão e sair na rua assim. E aí, rapaz, tudo bem? Toma! Aqui, ó. Aí você encontra com um cara na rua e quer... Não. Mas que coisa boba que você está falando, né? Eu estou sendo bem besta para mostrar a fotografia nossa. Então veja, irmãos. O que é a espada do Espírito? É a mesma que está na visão de João em Apocalipse. Quando João viu Jesus, ele falou assim, que da boca de Jesus saiu uma espada afiada. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus na sua boca. E o que é a palavra de Deus na sua boca? Não são versículos decorados. É a maneira de viver. Então, você crê na Bíblia? Eu creio. No que você crê? Segundo aos Coríntios 4:4 diz assim, o Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça diante deles a luz da glória do Evangelho de Cristo. Aí você pensa, mas os incrédulos, eu não sou incrédulo, os incrédulos estão no mundo. É? Se eu começasse a falar sobre anjos aqui, você ia começar a movimentar a sua vida como alguém que crê que eles existem, e que não somente existem, mas como diz Hebreus 1,14, eles são espíritos ministradores, essa palavra que é treta, em favor daqueles que hão de herdar a salvação, eu e você. Que diz lá no Salmo, ao redor daquele que teme ao Senhor, tem um anjo acampado. Entender, pegar 5 pregações sobre anjos, vai fazer você mudar, transformar a sua vida e começar a viver como alguém que sabe que eles estão ao seu redor, mesmo que você não veja. E que não somente sabe, mas que vai começar a trabalhar com os anjos. Não, para aí, agora trabalhar com anjos, não, isso aí não existe na Bíblia. Não? Não. Você já leu de Gênesis Apocalipse?
trabalhar com anjo não existe. Quem que foi soltar? Alguns exemplinhos para não ficar muito... Quem foi soltar Pedro da cadeia? Ah, foi o Filipe. Não foi o Filipe não, foi um anjo. Quem fez os terremotos lá na prisão de Paulo? Quem falou com Maria? Quem falou com José? Quem falou com o pai de Sansão? Amém, irmãos? Quem falou com Daniel? A Bíblia fala mais de anjo do que muitos outros assuntos. Mas como nós vivemos uma incredulidade moderna, nós olhamos aqui, mas isso aí não é bem assim não. Não, é assim. É sim. Você está entendendo, irmãos? Diz um homem de Deus, o céu espera uma ordem da terra. E é verdade. Não Deus, mas os exércitos que são nossos conservos. Você viu quantas vezes os anjos estão em alinhamento com João no Apocalipse? Até tem um que aparece lá em Apocalipse 20 ou 21, não me lembro muito bem. Aparece diante de João, João cai e pensa que o anjo é Jesus. E o anjo fala, não, cara, eu sou conservo seu. Conservo seu. Mas a gente pensa que anjo é uma folclore da Bíblia. Isso aí não tem importância. Então a gente lê sobre perdão, não vive de acordo. Lê sobre anjo, não vive de acordo. Lê sobre, ou ouve, ou participa do culto, sei lá o quê, sobre o mundo espiritual. Isso aí é bobeira. Amanhã é outro dia. Quem é que está trabalhando na sua vida? Segundo a passagem de 2 Coríntios 4:4, o Deus desse mundo, o diabo, cega entendimento dos incrédulos. A incrédula do mundo é mesmo? Sabe um lugar onde tem mais incrédulos? Dentro das igrejas. Porque as pessoas estão crendo, entre aspas, naquilo que convém a eles crer. E não no que a Bíblia é. A Bíblia, você crê na Bíblia, irmão. Você crê naquilo que está contido dentro dela, e não em algumas coisas. A Bíblia fala, aqui viraria noites isso aqui. Pense agora numa coisa que você já sabe, mas você não crê. Seja sincero. Seja sincero. Fala lá, dízimos e oferta. Deus fala um monte de coisa, 2.500 passagens aproximadamente. Mas sabe de uma coisa? Lá no fundo eu acho que não vai rolar não. Eu não creio nisso aí, cara. Eu não creio que Deus vai realmente me abençoar. Não acredito. Isso aí, de vez em quando até ajuda aí, mas eu não creio. Você é um incrédulo. E o que diz Tiago sobre incredulidade? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque a quem ele se assemelhará? A uma onda do mar que é levada de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está vendo, irmãos? Está vendo? Como a gente quer receber, mas a gente não quer, não crê. A gente crê que Deus está lá e que Deus tem poder para dar. Então a gente pede, mas a gente não crê no caminho. Vou usar essa palavra, no caminho da bênção. Eu não creio no caminho. Então está parado. É aquilo que eu falei esses dias aqui sobre Daniel capítulo 10. Quando o anjo Gabriel aparece lá, coloca a mão nele, ele cai, levanta, ele fica de pé, Gabriel, homem forte, porque desde o primeiro dia. Do primeiro dia que você começou a orar? Não. É do primeiro dia que você aplicou o seu coração em entender. Foram ouvidas as suas palavras. Irmão, é diferente. Aplicou o coração em si, em entender e se humilhar. Foram ouvidas as suas palavras. Não é orar. Que nem orar a gente não sabe direito. De verdade. Por isso que muitas das nossas orações não são respondidas, porque elas nem são orações. E a gente pensa que é, mas ela não é. A gente não tem um coração, a gente não tem uma vida interior, a gente não tem uma vida anterior.
E a gente, irmãos, vamos ser sinceros, quantos de nós já oramos por uma mera obrigação religiosa? Para não sentir um pesar de não ter orado de noite. Não foi por amor. Pega essa oração, irmão, e joga no lixo, vai dormir. Você faz melhor. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus não precisa das nossas orações para fazer nada. Nada. Ele dá para você porque ele te ama. Oração nunca foi para a gente chantagear Deus de nada. Oração foi um presente que Deus nos deu para que a gente conheça mais profundamente. Conheça mais profundamente Ele. E aí Ele vai dando alguma coisa. Se Ele não der também, é tão maravilhoso conhecer Deus que faz as outras coisas ficar pelo caminho. Vocês podem entender? E aí a gente vem e se torna, agora eu sei quem? Eu sou crente evangélico. Que benção. Benção o quê? O quê? Minha vida não é transformada. O reino de Deus não choca a minha vida. Ele não me transforma, não tem poder. Entre alguma coisa de Deus e um convite para jogar bola, eu vou jogar bola. Porque aqui é tão previsível que Deus nem vai vir mesmo, porque Ele sabe meu coração. Irmão, preste atenção, não sou eu que estou dizendo, leia a sua Bíblia, e você vai ver que todos os princípios de Deus que requer de nós obediência, tem recompensa depois. Pode ver para você ver, não sou eu que estou falando não, todos. Toda vez que Deus coloca um princípio que nós temos que honrar com obediência, tem uma promessa depois, pode ver, todos. Então a gente muitas vezes até crê na promessa, mas a gente não crê na obediência que leva a promessa. A gente quer a promessa, a gente quer acessar a nossa conta, a gente quer tirar dinheiro no caixa eletrônico sem o cartão magnético, sem a senha, sem nada, sem biometria, sem nada. Mas a gente quer, porque a gente sabe que tem dinheiro na nossa conta. Como você está entendendo? Eu sei que o pagamento caiu hoje. Cadê o cartão? Não tem. Biometria? Não tem. A senha? Esqueci. Você vai ficar gritando na frente do caixa eletrônico: dinheiro é meu! Sabe o que o caixa eletrônico vai fazer? Nada. Assim também tem sido o reino de Deus. Você lê na Bíblia que Deus é seu Pai, que você tem herança, que você tem coisas poderosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano nenhum. O que Deus tem preparado para aquele que o ama. Ai, que Deus tremendo, maravilhoso. E você vem e a igreja é igual um caixa eletrônico gigante. Você para aqui na frente e fica gritando: dê dinheiro, Senhor, me ajude, ó Deus. E o caixa eletrônico fala assim, aí muda de tela. Cadê a sua digital de filho? A sua biometria do seu pai? Cadê a senha, que é a obediência? Cadê o magnético, que é a honra? Que são os mesmos elementos que ele sempre coloca em todas as suas promessas. Todas. Eu tenho fé em Deus. Quem que não tem? O diabo crê em Deus. Só lê a Bíblia. Amém? Todo mundo crê. O cara do boteco ali crê. E ele vai. Tem um monte de gente que, naquele boteco ali que é evangélico. Ele vive indo numa igreja ou em outra. Mas no meio da semana ele está indo nas gandaias dele. Mas domingo, sabe o que ele tem que fazer? Domingo ele sente uma culpa. Veja, irmão, deixa eu falar uma coisa para você em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão tão presas na religiosidade. Tem pessoas que estão numa vida tão desgraçada, sem a graça de Deus, que a única coisa que tem na cabeça dele, que faz ele orar hoje à noite, ou amanhã, eu estou falando oração um ponto só, é para ele não sentir mais a culpa de não ter orado. Isso é uma desgraça. Você é uma pessoa desgraçada. Ontem eu estava numa célula, que é muito interessante. Eu fui lá na célula com os irmãos, tinha uma pessoa na célula. Essa pessoa não está vindo na igreja já há um tempo aqui. Veio aqui, ficou aqui, e já não está vindo um tempo. Eu entrei na casa do irmão, cumprimentando as pessoas. Ei, irmão, tudo bem? Que jeito meu que você já conhece. A pessoa ficou assim, ó.
A pessoa, ela queria entrar por debaixo da terra e sumir. Por quê? Porque quando eu entrei, a culpa vestiu nela. Porque ela não conseguia, veja aí, meu Deus do céu, veja isso, irmão. Ela não conseguia olhar para mim e falar: e aí, Elias, beleza, irmão? Como é que você está, cara? Tranquilão? E aí? Até posso perguntar: por onde andas, filho meu? Né? Mas assim, tudo suave, tudo tranquilo, sem peso. Mas a pessoa ficava assim. Quando eu estendi a mão, a primeira: ai, pastor, me desculpa. O que aconteceu? Ela já começou: ai, porque eu não estou indo na igreja, sabe? Porque, deixa eu explicar porque eu não estou indo. E eu só aqui, ó. Eu me contive ali pelo Espírito, né? O meu desejo é ela falar assim, ó: eu não perguntei nada disso. Eu não perguntei, mas por que você está falando? Porque veja, irmão, o que move um monte de crente não é fé, é culpa. E você pode ir na palavra de Deus, você não vai achar um versículo que Deus esteja dizendo: quando você sentir culpa, eu vou honrar sua culpa. Nunca, esse versículo não existe. Mas quando Deus fala: tenha fé, como diz lá em Hebreus, aquele que crê que Deus existe, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. O que é um galardoador? Alguém que dá presente. Quantos estão entendendo? Veja, você encontra com a pessoa fica desconjuntada, porque ela é envolvida por uma culpa de não estar vindo, de não veio. Então ela quer explicar porque não veio. Não precisa explicar para mim. E aí no final do culto, sabe o que eu falei para ela? Eu falei: irmã, não vá na igreja. Falei para ela: não vai não. Enquanto você não acertar o seu coração direito diante de Deus, eu falei para ela: irmã, não vai na igreja. Porque você não está indo mesmo. Você chega aqui assim, ó. Ai, meu Deus, ai, tão ruim ficar aqui dentro, porque todo mundo pergunta: ei, onde você estava, hein? Você sumiu aí? Ai. Está entendendo? Agora, simplesmente venha com o desejo de encontro. Vem por causa de você está com saudade dos irmãos e do pai. Aí sim, aí sim. Assim, aquela pessoa que fala assim: nossa, cara, minha vida está meio... Você conhece? Nossa, minha vida está meio feia, né, cara? Domingo eu vou no culto. Eu ri para não chorar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fé. Nossa, minha vida está assim, cara. Agora eu vou ficar firmão com Deus. Vou domingo. Você quer ficar firme com Deus? Quer? Se arrepende agora. Agora. Eu não venho domingo. Eu já falei isso aqui. Eu não venho domingo para encontrar Deus. Que papo furado é esse? Eu não vivo sem Deus. Eu estou com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, a minha vida inteira. Eu venho domingo, já falei, para encontrar você. Para ter relacionamento com você. Porque eu não uso o domingo à noite para ter relacionamento com Deus. Senão eu estava morto na fé faz muito tempo. Eu não ia aguentar a chicotada da vida. Eu não venho encontrar Deus. Já encontrei a Deus, Ele já me encontrou. Eu moro dentro dEle, Ele mora dentro de mim. Escute, irmão. Veja só o que a culpa é uma desgraça. Diz em Timóteo, em Coríntios, lá em 2 Timóteo, 1 Coríntios, diz claramente que quem pecou foi Eva. Está lá, daqui eu vou passar para você o versículo, para você não achar que eu estou... E as irmãs não me levem mal, que não tem nada a ver, eu já falei sobre isso. 2 Coríntios 11, 13 e 1 Timóteo 2, 13 e 14. Diz claramente nesses dois versículos que quem pecou foi Eva. Foi Eva que caiu, certo? Tudo bem. Quando Deus vem na viração do dia, Ele chama quem? Ele chama o Adão. Ele fala: Adão, aonde que você está? Por que ele chamou Eva que errou? Eu aprendi uma coisa de Deus com o homem de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Escute isso.
Escute, irmão, em nome de Jesus, muita coisa da sua vida não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. Porque Deus não trabalha com culpa nem para você crer nele, nem para ele responder para você. Quem fez a coisa errada foi a Eva, mas quando Deus chegou, chamou quem? O responsável e não o culpado. Tem um monte de coisa, meus irmãos queridos que estão aqui, que acontecem na igreja que não são minha culpa. Ou você viu o irmão que está fazendo? Eu não estou nem sabendo. Aí o irmão adulterou, o irmão pulou a cerca, o irmão rasgou a perna na cerca, o bode deu uma chifrada no irmão quando ele foi pular a cerca, o diabo entrou no corpo da outra, a outra separou, o outro juntou, o outro bebeu, o outro largou, o outro endemoniou, o outro sumiu, o outro está falando mal. A igreja é cheia de gente fazendo todas essas coisas. A pergunta é, eu chego diante de Deus, Senhor, eu não tenho culpa de nada disso, e eu não tenho mesmo, que graças a Deus não estou fazendo nada disso. Mas Deus falou assim, mas quem falou que eu falo com você a respeito de culpa? Eu falo com você a respeito de responsabilidade. E você não tem culpa de nada que está acontecendo na congregação, mas você é responsável por ela. Então senta de novo que nós vamos conversar. Já era, irmão. Aí eu fico, meu Deus, me salve. Está entendendo? A sua mulher pode ser uma lambança, o seu marido pode ser uma lambança, os seus filhos, sei lá quem. Eu não sei, igreja, não sei. Mas quando Deus for falar com você, Ele não vai chamar o culpado, Ele vai chamar o responsável. Por isso que nós temos reunido liderança aqui para conversar sobre uma culpa que está sobre a igreja. Que nós poderíamos deixar muitas pessoas virar cabote, porque afinal de contas não é comigo mesmo, mas como diz Hebreus, que todos os pastores e líderes vão dar conta. Ou seja, o que é prestar conta? Prestar conta da sua responsabilidade de pastor do rebanho que pertence a Deus. Pertence a Deus, mas a gente toma conta. Que é a vossa vida, a vida de vocês. Eu não tenho culpa do que você faz em oculto, mas eu sou responsável se eu não te falar nada. Quando vocês estão entendendo, irmão? Ai, o meu filho pulou lá no quintal da mulher para roubar manga. Foi você que pulou? Não, você estava trabalhando, cara. Mas a hora que chamar na delegacia, vai chamar quem? Vai ligar para o papai. Você que é pai desse menino aqui? Sou responsável? É, então vem aqui. Vem tirar ele da encrenca, porque embora ele seja culpado por... Olha, irmão, escute, um culpado não se livra sozinho. Um culpado só pode ser livre por alguém responsável. É esse que Jesus é na nossa vida. Jesus nunca foi culpado, mas ele foi responsável e assumiu a sua e a minha bronca de pecado. Por isso que você é salvo. Sabe por que você é salvo? Porque um responsável entrou na jogada. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Não tinha culpa nenhuma, irmão. Que culpa tem Jesus? Nada. O que ele fez? Veio assumir a bronca, porque ele é responsável. É assim que tem que ser na igreja. É assim que tem que ser na sua casa, com seus filhos, mulher, aquela cambada que vive com você lá comigo, com o pessoal todo, na igreja, no grupo. Olha, quem quebrou aquele ali? Não foi eu, não foi mesmo. Mas é responsabilidade minha. Tem uma frase muito boa daquele filme Tropa de Elite 2, não sei quantos assistiram. Tropa de Elite 2. Estava lá aquele capitão André, né? André Ramírez, não sei o que, vamos lá, eu vou defender o batalhão, eu vou fazer isso, que eu matei mesmo, eu dei tiro no cara. Pode botar a culpa em mim. Você lembra o que o Coronel Nascimento falou para ele? André, o comando é meu. Não, mas foi eu que entrei lá dentro e matei o bandido. André, o comando é meu. Eu serei responsabilizado. Você está entendendo? Assim é a vida do pai verdadeiro. Assim é a vida da mãe, do marido, da esposa, do pastor, do líder, do irmão mais velho. Quantos podem entender? Deus não está trabalhando com culpa não, querido. Para de entrar com aquela oração do Zé Chorão. Vai orar hoje. Senhor, Pai, Tu sabes, Deus.
Tu sabes a minha vida, Deus, você conhece essa mulher que tu me deste. Alguém disse isso algum dia, não foi? Por quê? Porque ele achou que Deus estava chamando ele para tratar a culpa. Não estava? Estava chamando para tratar o quê? Responsabilidade. Ele passou a bola para a boneca dele e não adiantou nada. Rodou os dois. Desculpa a expressão, mas foi embora os dois. Sabe o que é isso? Para terminar, a fé verdadeira. A pessoa que crê, vive de acordo com o que crê. Por isso que ela vive em luta interior. Por isso que o Espírito Santo trabalha dentro de você para derrotar uma coisa chamada carne, que é o vosso querer, segundo Gálatas 5. Que é o que a gente aprendeu, que é o que a gente quer, que é o que a gente acha, que é o que a gente... Sabe, irmão, existe uma grande luta espiritual. A maior luta espiritual que existe não é com o diabo na montanha, nada disso aí. É contra o espírito de incredulidade que está dentro de cada um de nós. Cada um. Ah, eu não. Você sim. Porque se você abrir qualquer página da Bíblia e ver um princípio e pregar para nós e falar não sei o quê e dizer que você conhece a palavra e não sei o quê e você não, pelo menos não está se esforçando para viver aquilo ali, você caiu em contradição, você está em incredulidade, você é incrédulo. E aí, irmão, e aí como diz lá, né, o demônio não sai. Por causa da incredulidade, o demônio não saiu. E aí fala assim, essa casta só sai com jejum e oração. Não é para você orar para o demônio, não é para você jejuar para o demônio. É para você jejuar, quebrar a sua carne, vencer a incredulidade, voltar a crer, porque a fé em Deus e em quem você é expulsa o diabo. Isso se chama autoridade. Amém? Vocês podem entender. Jesus mandou eles jejuarem para quebrar a carne deles, não é para expulsar o demônio. Vamos jejuar aqui, que esse demônio vai sair com jejum. Não. Nenhum demônio sai com jejum. O jejum foi aplicado porque eles estavam cheios de incredulidade, eles, os discípulos. Tem um monte de coisa acontecendo nessa cidade que você não tem nada a ver com isso, você não tem culpa. Mas você é irresponsável, você é responsável. Você sabia que quando você se converteu a Jesus Cristo, se é que você se converteu a Jesus Cristo, você sabia que no dia que você foi feito igreja de Deus, essa cidade é responsabilidade sua? Não sabia não? Já está sabendo agora. Por exemplo, eu vou citar um textinho aqui de Ezequiel 33 ou Ezequiel 3, tanto faz. Deus diz assim, ó, chama o profeta e fala assim, ó, se eu disser, olha o que Deus fala para ele, se eu disser para o pecador, você vai morrer, e ele não se arrepender dos seus pecados, certamente ele vai morrer. Agora, se eu disser ao pecador, você vai morrer, e você, falando de nós, não avisar ele disso, ele vai morrer, porque ele é pecador. Mas o sangue dele eu vou cobrar da sua mão. Você já parou para pensar nisso? Você crê nesta palavra? De Ezequiel 33 e Ezequiel 3? Você crê na Bíblia? Isso não te faz tremer, não? Ah, eu nunca matei ninguém, nunca peguei em armas, nunca dei um tiro num passarinho, mas já matou uma tonelada. Você tem sangue na sua mão. Você nunca parou para pensar? O desespero que é ser um cristão. Por isso que Jeremias chorava de noite e de dia diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus mostrava para ele, não o futuro. Deus mostrava para Jeremias o coração dele. Olha Jeremias, como eu estou sofrendo, ó. Olha lá Israel, que eu amo. Olha lá Israel, a minha esposa, ó. Olha lá, ó. Está com o Baal, está com o capeta, está com o Satanás, está nessa gandaia. Olha lá, ó. Olha lá. Está vendo, Jeremias? Está vendo lá? Aí Jeremias chorava. Ele escreveu um livro inteiro, Lamentações. Choro. Por quê? Porque Jeremias sentiu o que estava no coração de Deus. E o que estava no coração de Deus? Dor e tristeza, por causa dos seus próprios filhos. Somos nós. Você acha que a situação mudou? Olhando para o cenário? Quando Deus, não vou nem muito longe, quando Deus olha para Pindamonhangaba, você acha que ele está... Aí faz, agora você entende
Porque quando um pecador se arrepende, tem o que no céu, irmão? Festa. Antes estava acontecendo o quê? Choro. Entendeu? Quando alguém se converte dessas maldades, tem festa. Por quê? Porque antes era só choro. Está entendendo o valor de evangelizar? Está entendendo? Ah, mas eu estou passando problema. Irmão, vai chorando mesmo. O que diz no Salmo? Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com júbilo, trarão seus feixes. Você pensa que para servir a Deus tem que estar tudo bem com a sua vida, tudo certo, ganhando a Mega Sena, dinheiro dando na rua, 10 carros na garagem, agora eu vou pregar. Não, você não vai. Não é esse tipo de gente que Deus vai usar. Nós, a igreja Petra, e todas as outras, mas vamos falar aqui do nosso canto aqui, que é a nossa responsabilidade maior. Nós somos responsáveis por Pindamonhangaba inteira. Sabia? Você é diretamente responsável por tudo que os seus olhos veem, mas a sua mão não toca. Sabia? Eu creio em Deus. Ezequiel está aí, ó. Deve fazer a gente tremer. Ou não? Já pensou? No dia, ai Senhor, onde que é a porta dos salvos aqui? Eu já vou chegar entrando. Para. Eu chamei você para evangelizar, eu chamei você para missões, eu chamei você para me servir. E tudo que você fez na sua vida foi não fazer isso. Disse um homem de Deus, o maior fracasso da nossa vida é fazer sucesso onde Deus nos chamou. Disse um homem de Deus assim, o maior fracasso da vida de alguém é fazer sucesso onde Deus não te chamou. Pense nisso. Nós temos uma grande responsabilidade, gigantesca responsabilidade. Jesus não fez a igreja para a gente cultuar 2 vezes por semana alegre. Jesus fez a igreja para que nós estivéssemos juntos, como família, em comunhão, gerando em nós esse coração do Pai. Porque Deus ainda quer a cidade, irmão. Deus quer a cidade. Deus quer meu pai que não é crente. Deus quer minha mãe que não é crente. Estou falando dos outros, não estou falando da minha casa. Você que tem parente que não é crente aí, como é que você consegue dormir sabendo que a sua mãe vai para o inferno? Porque até agora a maioria dos meus parentes estão condenados, porque nenhum crê em Jesus Cristo. Quer dizer, eles creem, mas Jesus não transformou a vida deles. Porque eles estão falando de Jesus e se drogando, com cachaça, com todo tipo de coisa. Quantos estão entendendo? Deus existe, mas não me transforma. Deus existe, mas não tem poder para mudar a minha vida. Então, quando você lê essa Bíblia na sua casa, quando você assistir uma pregação na sua televisão, quando você ouvir uma pregação no rádio, no MP3, no celular, quando você comprar um livro cristão e começar a ler, quando você vir aqui nessa igreja e ouvir a palavra, saiba que depois de cada culto dele você está devendo para Deus. Porque a quem muito for dado. Você crê nessa palavra? Lucas 12, 48. Aquele servo que não soube o que devia fazer, vai receber menos açoites. Mas aquele que soube vai receber mais açoites. Porque aquele a quem muito for dado, muito será. Você crê na palavra de Deus? Você que está aqui, você crê na Bíblia? Você crê em Lucas 12? Você crê que Lucas 12 é Jesus que falou? Você crê? Creio. Então, se a sua vida não mudar a partir de agora, você é incrédulo. Já parou para pensar sobre isso? Irmão, ser cristão é o maior desafio da vida. Jesus não veio para gabaritar o seu currículo. Jesus não veio fazer parte da sua vida. Jesus não faz parte da vida de ninguém. Jesus se torna a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo falou, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Jesus não veio ser seu companheiro. Jesus é seu Senhor. Sabe o que é isso? Ele domina tudo ou ele não domina nada. Jesus, ele é um rei tão supremo e tão sublime que ele não te divide com a sua esposa, o seu marido. Lembra o que ele falou?
Aquele que amar qualquer um mais do que eu, que é o quê? Não é digno de mim, certo? Você que está aqui hoje, crê nessa palavra? Então que chegar lá, vou brigar com todo mundo. Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Mas Deus conhece o seu coração. Como eu queria, irmão, estar pregando para você. Mas eu não estou. Estou pregando para mim. Porque depois que acabar isso aqui, eu também entro no mesmo lugar que você. Para fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Tendo eu pregado a muitos, não me tornar eu mesmo desqualificado. Sabe o que ele fazia? Por causa disso, eu esmurro. Olha o que ele fala, irmão. Eu esmurro o meu próprio corpo, para que tendo pregado a muitos, não me torne eu desqualificado naquilo mesmo que eu preguei. E tem gente querendo brigar aí, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus, um momento. Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus para a sua saúde, para a sua salvação. A levar a sério o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vai custar tudo na sua vida. Eu quero te dizer a verdade, irmão. Por causa do Evangelho, você vai sofrer. Foi Jesus que falou. Não pense que levar a sério o Evangelho vai te fazer viver uma vida de flores, só flores, sempre flores. Não. Por causa de mim, vocês serão perseguidos. Jesus falou. Os seus inimigos serão os da sua própria casa. Seu irmão, a sua mãe, seu pai, o seu colega de infância, não vai querer mais trocar ideia com você, sabe por quê? Porque aquele que é de Deus, ele não suporta mais ficar envolvido com coisas de pecado, então você não vai frequentar mais aqueles lugares de antes. A palavra que sai da sua boca é temperada com sal, os seus parentes não vão gostar disso. Eles querem que você fale besteira, como se falava antes. Eles querem que você acompanhe ele, como você acompanhava antes. Quantos podem entender, irmãos? Você entrou na maior fria da sua vida, chamado Evangelho. Humanamente falando, é claro. Na verdade, você entrou na maior glória que um ser pode receber. Nem anjos, nem ninguém recebeu o Evangelho eterno, só nós. Então, o convite de Jesus Cristo para você que veio nessa quinta-feira do perigo, quinta-feira da armadilha santa, do alçapão de Jeová, é a seguinte coisa. É a palavra dos apóstolos no começo do século. Convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados e crede no Evangelho. Ponto. Vai doer? Vai. Vai dar muita treta? Vai. Mas você vai saber que Cristo vai estar com você até a consumação do século. Isso é uma promessa. Eis que eu estarei com você até o fim dos tempos. Da gente aqui na Petra se levantar como uma igreja séria, que leva o Evangelho a sério, a gente deixar de ser incrédulo e forçar a barra contra a nossa carne até ela arrebentar. Para a glória de Deus ser vista e para essa cidade ser tocada. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Tudo é responsabilidade sua. Tudo. Você pode ser uma pessoa que não vem muito no bom samaritano, mas você tem que estar envolvido de alguma maneira, em oração, ofertando, sei lá, a igreja tem que estar envolvida com tudo que é da igreja. Tudo. Você não pode dizer como alguns dizendo, isso não tem nada a ver comigo. Aconteceu um problema lá no louvor. A culpa não é minha, eu não sou do louvor. Você não é do louvor, mas você é do corpo. E quando um está doente, todos os outros estão. Quando um peca, todo mundo peca. Porque você não é culpado, mas você é responsável. Essa daqui pegou, irmão. Essa daqui, a mão passou. Nunca mais chegue diante de Deus orando, reclamando da igreja, de mim, da sua mulher, do seu marido, do cachorro, do vizinho, sei lá quem, falando que você é uma bênção e ele é o culpado.
E Deus fala assim, tudo bem, eu sei que ele é o culpado, eu não sou burro. Você acha que Deus não sabe quem é o culpado dos seus problemas? Sabe que ele sabe. Mas ele não trata com o culpado, ele trata com o responsável. Amém? Você não é culpado de um monte de coisa que está acontecendo aqui na igreja, talvez. Mas se você é filho de Deus, você tem responsabilidade de filho e de família, de me ajudar e ajudar os seus irmãos a consertar de maneira responsável as coisas que acontecem na vida daquele cara, naquele casamento, na parede, no que foi quebrado, no que foi roubado. Amém? Se coloque de pé.